Irmão, se a ordem espiritual e profética, do jeito que está escrito aqui em Ezequiel, que diz que a responsabilidade é pessoal e Deus vai requerer o sangue daquela alma, se aqui estiver errado, Deus não vai te cobrar. Agora, se aqui estiver certo, aquilo que está escrito, Deus vai te cobrar duramente. As almas que estão se perdendo estão indo para o fogo do inferno. O inferno é um assunto tão real. E Deus precisa que você venha se despertar para resgatar as almas do fogo do inferno. Meu Deus do céu. Muita gente, irmão, Deus vai cobrar duramente no reino dos céus, porque tem perdido tempo na terra. Em vez de pregar o evangelho, em vez de testemunhar, cantar louvores, narrar, fazer a diferença, tem sido um indiferente. E detalhe, pior ainda, lá nas redes sociais, essa turma se torna advogado do diabo. Ainda fica falando que nem tudo é o diabo. Não é? Quanto inimigo te pagou para advogar a causa dele? Não faça isso. Não faça isso. As almas estão se perdendo lá. As almas estão se perdendo lá. Eu ia cancelar, irmão. Eu ia cancelar o meu canal no YouTube. Eu ia cancelar. Mas Deus falou comigo: não, meu servo, não faça isso. Não abandone as vidas que estão lá se perdendo. Continue. Porque eu preciso desse canal aberto para você falar aquilo que não estão falando, para você pregar aquilo que não estão pregando, para você profetizar aquilo que eu preciso que você profetize. Mas eu falei: Deus, o que eu prego está ultrapassado. Ninguém quer ouvir mais. Eu estou sendo ridicularizado. Estou sendo chamado de maluco, de fanático, de doido. E uns que se dizem até ser sacerdote, Senhor, eles dizem que isso espanta. Então para que eu vou ficar? Eu não quero mais falar isso. Vou cancelar lá o meu canal no YouTube. Eu não vou mais ficar nessas coisas. Aí Deus falou comigo. Glórias a Deus. Deus falou comigo, irmão, profundamente, pessoalmente comigo. Glórias a Deus. Falou comigo assim: meu servo, não pare. Não pare, porque vidas estão sendo resgatadas. Almas estão sendo tiradas da mão de Satanás. E eu tenho encontrado em ti um caminho para falar a minha palavra do jeito que ela é. E a minha palavra está prosperando para aquilo que eu quero. E aqueles que não estão falando, eu vou cobrar duramente nesta vida e em breve do outro lado da vida. A omissão da minha palavra. Continue pregando, continue anunciando, continue bendizendo meu nome, porque eu sou contigo e resgatarei almas, e grande vai ser o vosso galardão no reino dos céus. Aí eu continuei com o meu canal lá no YouTube. Falei: tá bom, Senhor, não vou tirar, mas tira do meu caminho esses defraudadores. Tira do meu caminho essas pessoas que estão querendo me parar, Senhor, que estão fofocando com o meu nome. Aí Deus falou comigo assim: eu pelejarei por vós, e vós calareis. Entrega tão somente na minha mão, que os faladores e os perseguidores sairão contra ti por um caminho, mas vão ter que achar 7 caminhos para fugir de diante de ti. Meu Deus do céu. A palavra de Deus diz: vai ficar de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os efeminados, os idólatras, os abomináveis, os imorais e todos aqueles que distorcem a palavra e defraudam
irmãos, eles começam a conversar. Versículo 46. E disse-lhe, Jesus dizendo assim para esses dois homens: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Jesus Cristo e o poder do sangue. Irmãos e irmãs, cheguei, e a palavra de Deus esteja entre vós, e ela está, porque o Espírito de Deus aqui no seu lar vai operar, e operar grandemente. Hoje o diabo perdeu mais uma. Satanás vai ficar com o chifre quebrado dos dois lados. Irmão, tem respaldo bíblico? Isso que você fala, chifre quebrado? Tem. Vou te dar a passagem, fala, calma aí. Amós, livro de Amós, capítulo 3, versículo 14. No dia em que eu visitar as transgressões de Israel, sobre ele também, e visitarei os altares de Betel, e o chifre do altar será cortado, e cairão por terra. O chifre do altar estava muito grande, o chifre do diabo também. Aí o anjo passou a espada, quebrou o chifre do cão dos dois lados. E Jesus, para acabar de completar, ele ressuscita e desce as partes mais baixas, acertar de conta com o cão. E ó, pisou na cabeça de Satanás. E creio eu, uma conjectura, Satanás está de esparadrapo até hoje lá no inferno, e com os dois chifres quebrados, lá direito e lá de esquerdo. O negócio é sério. O negócio é sério. Vamos continuando. Aí Jesus Cristo anda e começa a dizer para esses dois homens que está tudo cumprido. E a ordenança de Jesus, irmão, olha qual foi a ordenança, versículo 47. Em seu nome, em nome de Jesus, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, começando pela tua igreja, começando pela tua casa, começando pelo teu bairro, começando pela tua rua, começando pela tua vida, prega o evangelho em nome de Jesus. Tudo nessa vida o diabo quer encarar. Mas quando ele se depara com o nome e o sangue de Jesus, ele se manda. Porque a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Evangelho tem que ser pregado em nome de Jesus, irmão. Aqui em João, no finalzinho aqui, João, livro de João, capítulo 21, versículo 25. Não tem desculpa não, porque tem muito assunto na palavra. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus Cristo fez. E se cada uma das quais fosse escrito, cuido que nem ainda no mundo todo poderia conter livros que se escrevesses. A palavra de Deus tem assunto, irmão. A palavra de Deus tem assunto que em um ano não daria tempo para se falar tudo que está escrito. E como é que não tem? Se a pessoa não tem assunto, ele não está desviado. Tem que aceitar Jesus de novo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, sempre vai ter assunto da parte de Deus. Sempre. Sempre vai ter assunto. Vamos lá, continuando. Versículo 48. E dessas coisas sois vós testemunha. Você está testemunhando o quê? A vontade de Deus? A vontade do diabo? Ou a tua vontade? O que você está testemunhando? A vontade de Deus? A vontade do diabo? Ou a tua vontade? Hein? Vigia, hein? Porque a Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Não adianta você tentar se justificar para mim. Você tem que ver como que está a sua vida.
Porque a salvação é individual. Eu só apenas estou aqui fazendo a minha parte. E outra coisa, uma coisa eu vou falar aqui, a palavra corta para aí, corta para cá também. Porque a Bíblia diz, a mim se pôs um homem para saber se ele está no caminho. Eu me examino todo dia. E sempre procuro me acertar em tudo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos na luz,